Então vamos ao nosso terceiro tópico, Lucas capítulo 12, e desta feita vamos fazer a exposição do verso 20. Esse tópico tem como tema: a morte revela a insensatez de confiar nas riquezas. Nós vimos que Jesus conta uma parábola, e a parábola nós vamos observar que o homem plantou, né, o campo, né, o homem plantou e o campo produziu em abundância. Ele não tinha onde guardar toda a produção foi enorme, né? E aí ele não tinha onde guardar essa produção. E agora o que fazer, né? E aí ele tem um plano, né? Ele tem um projeto, e o projeto dele, o projeto que ele tem, então, é que ele derrubaria então os celeiros que ele tinha, né? Derrubarei os meus celeiros, ele diz, e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal. E depois ele, então, ele diz que diante disso, né? Diante dessa colheita tão abundante, ele ficaria relaxado, né? O texto diz assim, que o homem da parábola diz: direi a mim mesmo, né? Armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te, né? E aí nós chegamos ao verso 20, né? Onde nós vamos ver que a morte revela a insensatez de confiar nas riquezas. A morte traz essa realidade, né? De que confiar nas riquezas materiais e deixar Deus de lado você está sendo insensato, você está sendo então um louco, né? Como o texto vai nos trazer. Vamos fazer a leitura então do versículo 20 e logo em seguida vamos fazer então a exposição. O verso 20 diz assim: mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tu tens preparado, para quem será? Agora Deus vai entrar em cena, né? E Deus confronta então a ilusão, né? A ilusão dele. Olha a ilusão dele: armazenagem de muitos bens para vários anos. Então o que ele colheu daria para viver muitos anos, né? E ele, com isso, ele descansaria, né? A paz, né? Traria paz sobre sua vida, né? E aí vem o regozijo, né? Vou comer, vou beber e vou então me alegrar. E aí Deus então confronta a ilusão da segurança desse homem. O texto diz assim: mas Deus lhe disse, né? Então Deus entra na narrativa, né? E aí o texto diz insensato, ou em algumas traduções louco, né? Não loucura na compreensão que nós temos, alguém para ir para um sanatório, mas alguém sem discernimento espiritual. E aí o texto diz assim: esta noite te pedirão a tua vida, ou em algumas traduções a tua alma, né? A ênfase aqui é na imprevisibilidade da morte, né? Uma coisa que nós precisamos refletir, né? A morte é imprevisível, né? A morte, ela pode chegar a qualquer momento para a minha vida, para a sua vida, para qualquer um de nós. Podemos nos deparar com a morte e infelizmente, né? Até tem uma propaganda que ninguém está preparado para a morte, né? De certa forma é uma realidade, mas o cristão ele deve estar preparado para a morte, para se encontrar com o Senhor, né? Viver é Cristo e morrer é lucro, né? Então o texto nos traz a imprevisibilidade então da morte, né? E aí o texto finaliza da seguinte forma: e o que tens preparado, para quem será, né? Traz aqui nos revela a inutilidade das riquezas diante da morte, né? Nós vemos já muitas vezes isso aí diante de pessoas que são muito ricas, né? A semelhança aqui desse homem da parábola. No entanto, o dinheiro não tem serventia alguma. Agora recente, assisti, acho que foi ontem, né? Um pessoal veio de outro país e estava passeando, fazendo um passeio de helicóptero, né? Pelo Rio de Janeiro ali, pelos locais turísticos do Rio de Janeiro, e o helicóptero caiu. Então assim, você vê a imprevisibilidade, nós podemos morrer a qualquer momento. Mas e aí, aquilo que você dedicou toda a sua vida, como no caso do homem aqui, né? O campo dele deu em abundância, né? E aí, qual é a utilidade dessa riqueza diante da imprevisibilidade de que você pode morrer? E aí aqui nós podemos também extrair então desse terceiro tópico: a morte revela a insensatez
de confiar nas riquezas, o que o homem fez, né? Vou descansar, vou comer, vou beber, vou me alegrar, porque eu tenho para muitos anos, né? O meu campo produzir, eu vou ter muitos anos, então, para descansar, para me regozijar. E aí aqui nós podemos também extrair algumas aplicações. E a primeira aplicação que nós podemos extrair aqui do verso 20 é que a morte ela pode chegar de forma inesperada, porque ela é uma realidade. Quando nós vamos para o texto de Hebreus, mais precisamente Hebreus capítulo 9, versículo 27, nós temos uma certeza: a morte ela é certa, nós vamos morrer, né? Agora, esse momento então pertence somente a Deus, né? Hebreus 9, 27 dizia assim: como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós temos a certeza de que nós vamos morrer, né? Vamos morrer, né? E que depois disso existe um julgamento. E aí vem a questão, né? Como é que vai estar a nossa vida? Ou será que vamos ser chamados também viver uma vida desorientada, né? Louca, né? Uma vida insensata? E quando chegar o momento da nossa morte, não estaremos preparados para a eternidade, porque o que resta após a morte é o juízo. Quando nós vamos lá para Tiago, né, no capítulo 4, mais precisamente versículo 13 e versículo 14, nós vamos ver que a fragilidade da vida, né, a vida é frágil, né, então a fragilidade da vida ela exige que eu e você vivamos preparados para a eternidade. Veja, o Hebreus 9, 27 diz que após a morte, o que resta é o juízo, né? E Tiago nos diz o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Veja, você não sabe, você pode ter projetos, planos, objetivos. Vou chegar, vou fazer, mas se Deus assim não quiser, você é um tolo, você é um insensato, né? E aí, nós não sabemos o que sucederá amanhã, né? Por quê? E aí vem a explicação: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, né? Então essa é uma realidade. A morte pode chegar de forma inesperada. Uma outra aplicação aqui, são 3 no versículo 20, e aí a gente segue para o último tópico, quarto tópico, o versículo 21. Uma outra aplicação aqui que nós podemos extrair é que nenhuma riqueza terrena ela pode comprar mais um dia de vida. Será que se o dinheiro que nós temos, e aí a gente vai morrer amanhã, não, vou morrer amanhã, será que esse dinheiro poderia fazer com que eu vivesse mais um dia? Não, essa é uma realidade. Nenhuma riqueza terrena pode comprar mais um dia de vida, né? As riquezas, elas não podem resgatar a vida nem impedir a morte. Riqueza não pode, né? Não pode, infelizmente, não pode resgatar a vida e também não pode impedir a morte. No Salmo 49, versículos 6 ao 9, um salmo dos filhos de Corá, nos traz o seguinte, né? Confiar nas riquezas é uma falsa sensação de segurança. Eu confio no que eu tenho. Então, traz essa falsa sensação de segurança. O versículo 6 do Salmo 49, vamos ler aqui do versículo 6 ao 9, diz assim: que confiam em seus bens e vangloriam-se de suas muitas riquezas. Veja, no entanto, nenhuma riqueza, é bom observar isso, nenhuma riqueza ela pode resgatar uma vida diante de Deus. Nenhuma riqueza. Muitas pessoas têm dinheiro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas têm muito dinheiro, no entanto, tem um filho que vive nas drogas e o dinheiro nada serve para tirar, então, resgatar essa pessoa da sua vida pecaminosa, a ponto de muitas vezes essa pessoa morrer, né, no caminho do qual ela optou por seguir. O verso 7 diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, né? Nem de forma humana, nem muito menos a Deus você pode remir, né? E aí, o verso 8 nos traz que o valor da vida ela é infinitamente maior que qualquer patrimônio. A vida é maior do que qualquer patrimônio, porque o texto diz assim, verso 8: pois a redenção da sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes. Então, a vida é infinitamente maior que qualquer patrimônio, né? E aí o verso 9 vai nos trazer que o dinheiro ele não pode impedir a morte,
nem prolongar a vida, nem pode impedir, nem pode prolongar a vida, né? O texto diz para que continuasse a viver para sempre e não visse a sepultura. Então, o dinheiro não pode impedir a morte nem prolongar a vida. Quando nós vamos para Mateus, no capítulo 16, versículo 26, vai nos trazer que nenhum lucro terreno, vou correr atrás, né? Nenhum lucro terreno compensa que você perca a sua alma, né? A alma eterna, né? Então nenhum lucro terreno compensa a perca da alma eterna, né? O verso 26 diz assim, Mateus 16, 26 diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, veja, uma vida dedicada às conquistas, né? E perder a sua alma. E a nossa última aplicação aqui, a morte revela a insensatez de confiar nas riquezas, versículo 20. A nossa terceira e última aplicação do nosso terceiro tópico é que os bens terrenos, observe, os bens terrenos que você tem, né? Eles são temporários. Eles são temporários, né? São temporários. Nós vamos morrer e não vamos levar nenhum bem do qual nós conquistamos, né? Mas a nossa condição espiritual, a nossa comunhão, a nossa intimidade para com Deus, ela é eterna, ela vai além dessa vida. E os bens terrenos, eles são então temporários. O apóstolo Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo aqui nos ensina que eu e você devemos buscar o que é eterno. Então, o que ele nos orienta? Busca o que é eterno, né? O verso 1 diz assim, buscar as coisas do alto. E no verso 2, ele diz que nós devemos, não só devemos buscar, mas devemos também pensar, né, no que é eterno, né? Então, buscar as coisas do alto e pensar, né? Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, o que você tem buscado e o que você tem pensado? As coisas do alto, as coisas da terra ou as coisas celestiais, as coisas eternas. O mesmo apóstolo Paulo ainda, em 2 Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 18, ele vai nos trazer o seguinte: o que é terreno é passageiro. O que é terreno é passageiro, né? E o que é eterno é permanente, né? Permanece. O que é eterno permanece, o que é terreno é passageiro. E 2 Coríntios capítulo 4 e o verso 18 diz o seguinte: porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, né? Então, o que é terreno é passageiro, o que é eterno permanece, né? Então, devemos focar então nas coisas celestiais. E aí nós chegamos então ao nosso último tópico, né? Que é o quarto tópico. Vamos ler o versículo 21, que é a conclusão, né? A verdadeira riqueza é ser rico para com Deus. E vamos então entender o que é ser rico para com Deus. Como então eu sou rico para com Deus? Vamos trazer alguns exemplos aqui para a gente poder ilustrar e você buscar cada vez mais ser rico para com Deus, que é a conclusão então de Cristo no verso 21. Conclusão da parábola.